Paz e bem, meu nome é Irmã Esther Maria do Divino Amor. Eu sou do Mosteiro Santa Maria dos Anjos de Dourados, Mato Grosso do Sul. E nesta semana dedicada à vida consagrada, eu quero partilhar um pouquinho do meu testemunho vocacional para todas as pessoas, a fim de que conheçam um pouquinho daquela história divina que Nosso Senhor fez em minha vida e que tem feito na vida de tantas pessoas também. Quando eu era criança, eu nasci em uma família católica, mas nós não éramos praticantes sempre, mas apenas em alguns períodos da nossa vida nós tivemos aquela assiduidade na igreja. E quando eu era criança, por volta dos 6, 7 anos de idade, eu participei de uma comunidade chamada São Francisco de Assis, na cidade em que eu nasci, em Apucarana, Paraná. E lá eu pude ser coroinha e servir o altar do Senhor. E aquilo me marcou bastante, porque eu conheci um pouquinho de São Francisco e um pouquinho da vida dele também, que a minha mãe sempre me contava e sempre repetia. Contava tanto de São Francisco quanto de uma amiga dele que havia seguido os seus passos, chamada Clara. Naquela mesma época, como eu sempre tinha alguma doença, sempre adoecia com muita facilidade, a minha mãe começou a me ensinar a pedir a intercessão de São Francisco também, para que aquelas enfermidades cessassem e eu pudesse ficar bem de saúde, ficar saudável. Mas depois de um tempo nós começamos a não participar mais da igreja e durante toda a adolescência, apesar de ter recebido a primeira comunhão, eu não frequentei mais, eu não voltei mais, isso por volta de 8 anos da minha vida, dos 12 em diante, eu não frequentei mais a igreja e não assisti mais a nenhuma missa. Isso até chegar à época da faculdade. Quando chegou nesse tempo da faculdade, apesar de ter me afastado do Senhor durante todo esse tempo, era como se Nosso Senhor continuasse a colocar no meu coração aquele desejo das coisas boas dele, mesmo sem que eu soubesse, sem que eu entendesse que aquilo vinha de Nosso Senhor. Então, apesar de ver muitas pessoas na faculdade e também durante o colégio indo para as baladas tendo uma vida assim mais no mundo mesmo, eu não tinha vontade daquilo, eu procurava algo que eu não compreendia o que era. E quando finalmente eu entrei na faculdade com 19 anos, eu tive uma crise muito grande e uma busca muito grande de entender o que eu era, quem eu era, qual que era o propósito da minha vida. Isso fez com que eu entrasse num período de trevas muito grande. Mas Nosso Senhor, pela sua graça, Ele suscitou uma amiga minha que sempre esteve junto comigo e sempre falava de Nosso Senhor. Ela, de alguma forma muito forte, ela resplandecia aquela alegria de estar sempre com Nosso Senhor. Ela tinha acabado de passar por um processo de conversão e sempre me falava dos grupos de oração que ela participava, falava principalmente da Santa Missa e daquela alegria de poder participar da vida, de poder servir a Nosso Senhor. E aquilo me chamava muita atenção, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela luta interior. Eu queria o que ela queria, mas ao mesmo tempo não queria, né? Eu não conseguia ainda chegar lá. Mas Nosso Senhor foi muito paciente comigo. E enquanto isso acontecia na faculdade, a minha mãe, ela dobrava os joelhos dela diante da televisão mesmo, e todos os dias assistindo a novena do Pai Eterno, ela pedia pela minha conversão. Todos os dias mesmo, ela não deixou nem um dia passar sem que ela pedisse que eu rezasse, sem que pedisse para Nosso Senhor que aquilo se realizasse na minha vida, que eu voltasse mesmo para Nosso Senhor. Ela doou a vida dela para aquilo acontecesse, né? E então, depois de um tempo, impulsionada como que pelo Espírito Santo mesmo, e numa época que eu estava realmente muito triste e muito conflituosa e muito afastada de Nosso Senhor, eu não queria saber das coisas de Deus, porque eu sentia uma atração muito forte, mas ao mesmo tempo era uma luta muito grande dentro de mim.
eu encontrei uma pessoa que estava distribuindo folhetinhos e ela colocou um folheto na minha mão e por acaso aquele folheto não desgrudava da minha mão e era para um grupo de oração dentro da universidade, né? Num ambiente que geralmente a gente não imagina que isso vai acontecer com a gente, uma conversão, que a gente vai ter uma mudança de vida, e isso aconteceu comigo dentro da universidade. Eu fui para esse grupo, eu não entendia porquê, mas aquilo era uma força dentro de mim que simplesmente me levava para aquele grupo de oração. E lá eu tive essa experiência com o Nosso Senhor, e a partir daquele momento eu não queria mais me separar dele. Eu pude participar lá também da Santa Missa, na mesma capelinha dentro da universidade, e a partir daquele momento eu só queria Nosso Senhor, porque todo aquele bem que eu procurava, todo aquele desejo que eu tinha no meu coração desde quando eu era criança, desde quando eu era adolescente, toda aquela vontade, aquele desejo, eu havia encontrado ali. Eu havia encontrado a partir do momento em que eu tive esse momento com o Nosso Senhor. E eu descobri que o meu desejo toda a vida, na verdade, era Nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele havia colocado esse desejo no meu coração e havia esperado 21 anos da minha vida para que aquilo acontecesse de fato, né? E aí, pouco mais de 3 meses depois disso ter acontecido, a minha mãe faleceu. E tendo cumprido a missão dela, né, ela pôde ir para a casa do Pai Eterno, né, e agora ela pode interceder junto ao Pai, né, e ver toda essa obra da graça que Ele realiza, tanto na minha vida quanto de toda a minha família. Mas logo depois que a minha mãe faleceu, eu já tive aquele impulso de começar a buscar coisas da espiritualidade franciscana. E porque para mim eu precisava de um santo que me ajudasse, eu falei, eu acho que eu vou, talvez São Francisco pode ser que ele me ajude, né? E eu quis pedir mesmo essa intercessão dele, essa ajuda dele. E um dia, lendo um jornal, eu descobri algumas irmãs de um outro instituto que viviam uma pobreza. E eu não entendia o que era aquela pobreza, mas quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero. Isso é algo a mais, era aquele a mais que Nosso Senhor estava chamando e suscitando. Mas as irmãs me aconselharam que eu ainda ficasse 2 anos e terminasse a faculdade. Eu aceitei e hoje eu vejo que isso era mesmo dentro do plano divino realizado por mim, porque durante esses 2 anos aquilo foi amadurecendo dentro do meu coração, como um tesouro mesmo escondido. Aquilo foi se tornando cada vez maior, cada vez mais reluzente dentro de mim, né? Até o dia, isso já terminada a faculdade, no dia da formatura, eu me questionei sobre o que é que eu queria. Eu havia realizado meu sonho de me formar e realmente eu desejava muito terminar a faculdade, conseguir fazer a colação de grau, né? E poder né, no futuro ter uma profissão. Mas a partir do momento que eu me formei, veio esse questionamento, e agora? Né? O que eu faço? O que vai ser então da minha vida? Então, um pouco depois, no tempo da quaresma, uma amiga minha do grupo de oração partilhou o caminho vocacional dela e disse praticamente as mesmas coisas que eu havia vivido. Eu falei, nossa, então talvez Nosso Senhor tenha realmente colocado uma pessoa junto de mim. E nós começamos a procurar. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, também eu já estava totalmente envolvida pelo serviço na igreja, e eu passava muitas vezes dias e dias trabalhando e